Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós. Benção, amados, estarmos aqui mais uma vez. Estava ajeitando o vídeo aqui agora, acho que está certo. Queridos, nessa semana nós estamos começando, essa segunda-feira, trabalhando o tema da semana, que é a nossa união com Cristo. Eu te convido a você estar conosco essa semana, porque é um tema base, essencial que nós compreendamos a importância da nossa união com Cristo, o que significa, quais implicações. E hoje eu queria tratar de uma implicação muito prática, muito real, muito necessária. A nossa união com Cristo, ela deve mudar fundamentalmente, ou seja, no fundamento, na base, a forma como nós nos relacionamos com o pecado. Sim, existe uma relação com o pecado diferente na vida daquele que foi unido a Cristo. Aquele que foi unido a Cristo, aquele em que flui nele a vida de Cristo, nós vimos isso em João 15, ele não consegue mais continuar no pecado. O pecado se torna algo estranho. Apesar de ainda habitar em nós, a palavra de Deus é clara. 1 João 8 diz que aquele que diz que não peca já está pecando, porque está mentindo. A nossa relação com o pecado, ela deve mudar de forma radical. Veja que o vínculo entre a união com Cristo e o pecado está muito bem estabelecido. Romanos 6, a palavra de Deus diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Então veja, aqui Paulo está falando com aqueles que já foram unidos a Cristo. Veja, Romanos 6,5 fala sobre isso. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte. Então, ele está falando com pessoas que foram unidas a Cristo. Pessoas em cuja vida, em cuja forma de pensar, sentir e agir, é a forma de pensar, sentir e agir de Cristo que governa. Então, ele faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta que você faz para enfatizar uma verdade. Não que ele queira saber a resposta, mas ele já tem a resposta. Então, diz: devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? A resposta: claro que não. Dá a resposta e depois ele explica. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, dá essa resposta enfática, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, ou seja, o que significa morrer para o pecado? Quando você diz que você morreu para alguma coisa, você está vivo, está funcionando, mas eu morri para o meu interesse, sei lá, na política, eu morri para o meu interesse no mundo. Ou seja, aquela coisa para a qual eu morri não tem mais, não provoca mais o meu interesse, o meu desejo. Percebe? Aquilo eu estou morto para aquilo. Então aquilo ali não me afeta. Então, uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, é uma contradição. Não tem como eu ser unido a Cristo e eu continuar vivendo no pecado. Percebem? Então, isso, queridos, é um dos vários textos, em que nós vemos, em que a palavra de Deus, ela responde a muito dos nossos irmãos nossos, mas que estão enganados com relação à salvação, em que sentido? Eles acham que eles podem perder a salvação. E eles dizem: não, se eu não me esforçar, eu vou perder a salvação. Aí você fala: não, salvação não se perde. Não vamos tratar disso agora nesse vídeo, já tratamos em outros. Mas salvação não se perde, queridos. São várias passagens que deixam claro. Romanos 8, quando fala que nada nos separará do amor de Deus. Filipenses 6, quando fala que estou bem certo que ele começou a boa obra, vai terminar, vai completar até o de Cristo Jesus. São várias passagens. Mas veja,
Salvação não se perde. Aí a pessoa fala, não, mas se você achar que você não pode perder a sua salvação, então você vai viver pecando. Gente, isso é impossível de acontecer na vida de quem foi salvo. Porque Deus, na mesma hora em que Ele nos justifica, Ele nos chama, Ele nos regenera. Na teologia nós temos essas doutrinas separadas por questões didáticas, mas a coisa acontece junto. Então, Deus nos dá a nova vida. Então, nessa nova vida, nos dá uma nova forma de pensar. Não uma forma de pensar que ainda não seja afetada pelo pecado. Somos afetados pelo pecado, mas a nossa relação com o pecado mudou. Não é mais pecado e eu estou aqui obedecendo o pecado, mas é o contrário. Eu estou acima do pecado. O pecado não me governa mais. Ele continua, Romanos 6,3. Gente, esse texto é maravilhoso. Nós vamos tratar aí durante essa semana, Romanos 6. A gente vai aprofundar e esteja conosco. Vamos crescer juntos. Então, Romanos 6,3 diz: ou acaso se esqueceram de quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Aí ele explica, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Ele. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Aqui, queridos, entre outras coisas, está a importância do batismo. O batismo não é apenas uma cerimônia ritualística. O batismo, ele é uma evidência externa de que algo interno aconteceu. Então, nós temos algumas pessoas que estão na igreja e acham que o batismo não é importante. Acham que pode continuar vivendo e achando que são salvas, apesar de não quererem se batizar. Não é o batismo que salva. Não é, gente. O batismo não salva ninguém. Mas o batismo é uma evidência de que algo aconteceu no nosso coração. Esse algo é a nossa união com Cristo, é o que o texto afirma. Então, a pessoa que está unida a Cristo, ela vai sentir o desejo de, a qualquer custo, se batizar. Então, algumas pessoas não se batizam porque estão presas a pecado. E acham que aquela união com o pecado é maior e mais forte, mais significativa do que essa união com Cristo. Então, se você não se batizou, não deseja se batizar, você precisa resolver esse problema. Você está negando a Cristo. Então, continua. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Gente, que coisa tremenda o que o texto aqui nos diz. Nós não podemos ter dúvida de que Cristo ressuscitou. Se nós olharmos para os historiadores mais modernos, mesmo os ateus, os que não creem em Jesus, aceitar que Jesus ressuscitou é uma evidência muito lógica. Nós não precisamos dessas evidências da história para crermos que Jesus ressuscitou. Nós cremos que Ele ressuscitou porque nós temos uma experiência real com Jesus, que Ele ressuscitou. Mas nós vemos, por exemplo, os discípulos, os apóstolos, todos eles, a história mostra, com exceção de João, morreram porque eles testemunharam da ressurreição de Cristo. Em nenhum lugar da história, em nenhuma época, você vai encontrar 11 pessoas que decidem morrer por causa de uma mentira. E as evidências de que Jesus ainda vive são várias. Na nossa vida, na vida da igreja. Então, amados, essa certeza de que Ele ressuscitou nos dá a certeza de que nós podemos viver uma nova vida. E que nova vida é essa? Uma vida liberta do poder do pecado. Então veja que a nossa união com Cristo, queridos, ela nos capacita. É isso que eu queria que nós pudéssemos pensar e entender no dia de hoje. A nossa união com Cristo, ela nos dá todo o poder que nós precisamos para não vivermos no pecado. E agora, Romanos 6,5, nós vamos parar aqui, amanhã nós vamos continuar. Esteja conosco. Romanos 6,5 diz: uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante a dele. Então, aqui nós temos
duas verdades que se completam. Cristo morreu e ele ressuscitou. Da mesma forma, nós precisamos morrer para que nós possamos ressuscitar. E aqui não somente a nossa morte física. O que ele está falando aqui é que, veja, a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, ele está falando das questões espirituais. Então, quando eu fui unido com Cristo, essa minha união com ele, quando diz que se assemelhou à sua morte, quer dizer o quê? Que quando Cristo morreu, isso é importante que a gente entenda, quando ele morreu naquela cruz, por causa dos nossos pecados, e depois ele ressuscitou, ele venceu o pecado. O pecado, se você olhar no primeiro momento, parece que tinha vencido Jesus, porque tinha matado Jesus. Mas Jesus ressurge. Jesus ressuscita. Então o pecado que achava que tinha matado Jesus se vê vencido. Ele não conseguiu matar Jesus verdadeiramente. Matou o corpo, mas Jesus ressuscitou, o seu corpo foi transformado, foi glorificado, e hoje ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, como está em Hebreus 7:25. Então, a nossa união com ele significa que junto com ele nós vencemos o pecado. Tanto o poder do pecado, quanto a penalidade do pecado, quanto a presença do pecado, que nós teremos só na glória. São esses três P's. Nós vencemos a penalidade, o pecado não nos mata mais. Vencemos o poder do pecado. E estaremos livres da presença do pecado na glória. São essas três coisas que Cristo fez por nós naquela cruz. Essas três vitórias. Então, uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante a dele. Então, amados, isso nos traz uma esperança tremenda. A esperança de que, não uma esperança, uma expectativa remota, mas algo real, concreto, que nós podemos vivenciar agora, que é uma certeza de que nós, ao partirmos desse mundo, nós iremos estar com Cristo por toda a eternidade, como está em 1 Tessalonicenses 4,17. É uma esperança, amados, que deve nos governar, deve nos levar a desejar sermos santos. 1 João 3, de 1 a 3, fala sobre isso. Nós veremos Cristo como ele é, e essa esperança, essa certeza, essa convicção deve fazer com que nós desejemos ser santos como ele é, ser puros como ele é. Então, gente, vamos pensar sobre como tem sido a nossa relação com o pecado. Como você tem se relacionado com o pecado. Se você tem considerado mais aquilo que o pecado falsamente te entrega, porque ele entrega com uma mão e tira com a outra, alegria, paz, felicidade, são todas as coisas falsas que o pecado, ele falsifica essas coisas. Se você tem trocado essas falsas coisas que o pecado te dá por aquilo que Cristo nos dá eternamente. Precisamos pensar, queridos, sobre como temos vivido. Amém? Vamos orar para que Deus possa falar ao nosso coração por meio dessa palavra e com o seu Espírito Santo. E amanhã vamos estar juntos aí, continuar nessa reflexão. Amém? Oremos. Deus de graça, Deus bendito, Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando ao Senhor, que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Teu Santo Espírito possa transformar o nosso entendimento, transformar, Deus, a nossa compreensão, nos dar essa convicção santa e bendita de que nós precisamos viver uma relação totalmente diferente com o pecado que levou Cristo para aquela cruz. Não permita, Deus, que nós continuemos a viver no pecado. Que o pecado seja algo comum, natural, aceitável na nossa vida. Seja ele qual for. Que nós rejeitemos o pecado, lutemos contra o pecado, busquemos no Senhor essa capacitação que vem do Teu Santo Espírito para vivermos acima do poder do pecado. Então nos ajuda, Deus, a viver dessa forma, para a glória e honra do Teu santo nome, que nós te pedimos. Já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um dia abençoado, queridos. Amanhã, se Jesus não voltar, estaremos aqui, tá bom?